Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos agora abordar dois assuntos importantíssimos antes de começar a editar. Um deles é o preset da cena, o primeiro. E o segundo é a customização da área de trabalho. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso material de trabalho. O que a gente precisa ter antes de abrir o Premiere? Nós vamos precisar do nosso material de trabalho. Vocês podem ver aqui que eu criei essa pastinha aqui na área de trabalho chamada curso. Dentro da pasta chamada curso, exercício 1, onde nós encontramos aqui o nosso material de trabalho. Na pasta imagens, eu tenho aqui algumas imagens que eu baixei da internet. Elas estão em 1920 por 1080, a resolução delas está em Full HD. E elas são algumas imagens da praia, do Havaí. Vocês vão poder baixar a própria imagem de vocês, se assim for a opção. Mas, de qualquer forma, esse material vai estar aí disponível para vocês também, na associação. Tem aqui a pasta sonoplastia e trilha sonora. E é o que a gente vai precisar ter em mãos antes de abrir o Premiere. Nessa mesma pasta é onde a gente vai salvar o nosso arquivo do Premiere. Agora a gente vai aprender o preset da cena, a customização da área de trabalho dentro do Premiere e como salvar corretamente o arquivo. Então, vamos abrir o Premiere agora. Então vamos abrir aqui o Premiere. Nessa tela inicial a gente clica em New Project. Nessa aba Scratch Disks, tudo isso aqui diz a respeito sobre o caminho, né, do usuário. A gente deixa aqui tudo padronizado, que vai definir mesmo para onde vai o nosso arquivo. É essa parte aqui, ó, Browse. Clica aqui e a gente seleciona a pasta onde a gente quer salvar. Vocês lembram que a gente criou aqui na área de trabalho, né? A pasta curso, exercício 1, e pronto, está selecionada a nossa pasta. Clica aqui em selecionar pasta, aqui, e está selecionado. Tem gente que prefere salvar isso na pasta padrão, né? Que vai ficar lá em documentos, é a pasta do próprio Premiere. Isso é opcional, mas eu gosto de trabalhar assim, acho mais organizado. Crio a pasta de arquivo na área de trabalho e para um futuro backup. E para um futuro backup tá ali pra gente salvar em DVD ou jogar num HD externo ou algo do tipo. Aqui a gente vai definir o nome do primeiro exercício. Nós vamos fazer um slideshow no primeiro exercício. Apesar de parecer simples, ele vai nos ajudar a entender muito sobre o funcionamento do software, a base mesmo do Premiere. Clica aqui em OK e temos essa aba Nova Sequência, que é o preset da cena que eu falei a princípio. Para poder setar essa cena, vocês podem ver que tem essas pastinhas aqui: Standard 48, DVC Pro 50, DVC Pro HD, Mobile Devices. Temos essas pastinhas aqui. O que são, né, esses arquivos aqui para selecionar nesse momento? São os codecs. O que é um codec?
No estágio de produção, na hora da filmagem, as câmeras elas não conseguem, vamos por assim, o HD da câmera, por exemplo, os cartões de memória, o dispositivo de arquivamento das câmeras, elas não conseguem ali no momento arquivar muita imagem. Então o que acontece? O codec ele é uma espécie de aplicação do sistema que vai comprimir esse arquivo ali na hora da filmagem. E quando você traz isso para o software de edição, você tem que utilizar o mesmo codec da câmera que você está usando. Então é bom saber que material você está recebendo para poder selecionar o codec da câmera correta, para você não perder qualidade de imagem. Se você migrar de codec, mudar esse codec, você pode perder, com certeza você vai perder qualidade na imagem, e não é essa a intenção para um produto final de boa qualidade. Então, o que acontece? Muitas vezes você não sabe a origem, ou você também pode receber um material digital, uma animação 3D, que não vai te identificar um codec específico. Então o que a gente faz nesse caso? A gente sai dessa aba Sequence Presets e vem para essa aba Settings aqui do lado. A gente vem nessa aba Settings e seleciona Custom, que no caso Custom é um preset, é um codec aberto. Então se você não tem o codec específico da câmera que foi utilizada, ou coisa do gênero, ou coisa assim, a gente usa um codec aberto. No Adobe Premiere CS5, o nome disso daqui era Desktop. Então provavelmente de versão para versão, de software para software, vai mudar esse nome. Mas no CS6 Custom trata-se do codec aberto. Então a gente vem aqui no Editing Mode, seleciona para Custom. Nesse caso específico do primeiro exercício, com as nossas imagens em Full HD, a gente vai selecionar 24 frames por segundo. Isso vai mudar nos próximos exercícios. Seleciono aqui 24 frames por segundo e vamos setar aqui na qualidade da imagem, na resolução da imagem que nós estamos trabalhando, em Full HD 1920 por 1080. Temos aqui também o Pixel Aspect Ratio, que nós temos que selecionar aqui, tirar desse D1 DVPAL para Square Pixels 1. Já foi selecionado aqui. Do que se trata esse Square Pixels 1.0? Isso muda de país para país. Por exemplo, na Inglaterra, a gente sabe que aqui o pixel ele é quadradinho, né? São vários quadradinhos que vão formar a resolução da imagem inteira. Na Inglaterra, eles costumavam usar esse anamorphic aqui, ó. Tanto esse quanto o HD. O que acontece? Esse anamorphic ele é uma espécie de pixel triangular. Ele é diferente do padrão ocidental. Então, como é um codec aberto que vai funcionar para várias plataformas, seja para o YouTube, para o Vimeo, para DVD, várias plataformas, a gente já seleciona o Square Pixels 1.0, que ele vai encaixar correto aqui para fazer a difusão do nosso material final. Fields, a gente clica aqui e seleciona No Fields Progressive Scan. A gente clica aqui. Então, o que ocorre nessa janelinha aqui? Eu acredito que vocês se lembram, nos aparelhos de DVD antigos e nos próprios discos antigos, a forma de varredura de imagem era diferente. Então a gente precisa entender um pouquinho do que acontecia lá atrás para poder compreender a necessidade de escolher essa opção.
O que acontece? Nessa época antiga, era usado um sistema de FPS onde existiam linhas pares e linhas ímpares de sequência de imagem sequencial. Aí o que acontecia? Se você pegar nesse aparelho antigo ou um filme antigo no DVD antes de 2005, se você aperta pausa, você aperta pausa e vai passando frame a frame, vocês vão vendo que uma imagem tá boa, uma imagem com a qualidade menor, uma imagem boa, outra com a qualidade menor. Quando você dá o play, o que acontece? Ele passa liso, ele passa como se todas as imagens fossem boas, mas na realidade uma estava boa, outra pela metade, uma boa, outra pela metade. Bem, esse vídeo aqui no YouTube ele explica melhor o que eu falei sobre o Progressive Scan. Então, Humberto, desde que surgiu a televisão, as dimensões do fotograma nunca mais foram alteradas, até a introdução dos HD, correto? Exato, certíssimo. Foram alterados os sistemas. Não estão todas ativas, portanto não estão todas visíveis. Apenas 576 linhas são visíveis. As outras contêm informações relacionadas com a visualização da imagem. Agora, em 1950 e 1960, mas verificava-se o incómodo efeito do flickering da imagem. Foi então elaborada uma solução. Não era transmitido um fotograma inteiro, mas um semicampo. Assim sendo, a imagem era dividida ao meio. No entanto, para permitir uma correta visualização, esta divisão não era efetuada no sentido horizontal e vertical de forma clara, mas alternavam-se as linhas pares com as linhas ímpares. Então, este semicampo transmitido, na realidade, era muito rapidamente alternado com o semicampo complementar. E isso permitia à nossa vista visualizar uma imagem regular, como se nos chegasse através do fotograma inteiro. Mas, na realidade, era transmitida apenas metade da imagem. Este sistema é chamado de sistema entrelaçado. Então explico-te ao pormenor. Sim. Basicamente, a grande revolução do progressivo é que os semicampos já não são transmitidos em linhas alternadas, mas é transmitido um fotograma inteiro. Isto melhora significativamente a qualidade da imagem, porque se trata do primeiro sistema de transmissão televisiva que reproduz as características do filme enviando um fotograma inteiro. A gente clica aqui. Aqui não precisa mexer. Aqui também não, deixa tudo padrão. Trata-se do áudio. No vídeo preview a gente não mexe também, porque isso aqui a gente vai renderizar depois. Ele vai ficar com o que foi setado aqui em cima. Aqui você, por opção, é opcional, você pode clicar no Save Presets. Esse preset do codec customizado, do codec aberto, ele vai poder ser salvo, ele vai ficar, quando você abrir o Premiere de novo, ele vai estar aqui no Sequence Presets. Se você quiser salvar, dá para salvar também. Eu não costumo salvar porque às vezes varia de projeto para projeto, né? Esse aqui a gente está trabalhando em Full HD, tem outros que a gente vai trabalhar em Half HD, que é o 720, 1280 por 720. Então, tem tracks aqui também, temos a aba tracks aqui também. Isso aqui vai definir todas as camadas que vão ter ali quando a gente abrir o Premiere, né? As camadas de áudio, de vídeo que se sobrepõem lá na hora que a gente for trabalhar na timeline. Mas aqui nem precisa mexer, pode deixar padrão, porque se a gente precisar adicionar ou remover, a gente pode trabalhar direto no Premiere. Voltou aqui para a aba Settings, Custom, 24 frames por segundo, 1920 por 1080, que é em Full HD, a resolução das nossas imagens. Pixel Aspect Ratio, Square Pixels 1.0, Fields, No Fields Progressive Scan. O restante a gente deixa padrão. Save Presets é opcional. Sequence Name, que é o nome da sequência, o nome da cena. Vamos colocar aqui aula underline 1.
clica aqui em OK. Só uma coisinha que vale lembrar aqui, antes da gente passar para a nossa próxima etapa. Seguindo essa maneira de salvar arquivo que eu mostrei anteriormente, é uma forte maneira de organização. Você nunca vai perder sua cena tendo esse cuidado, porque ele vai ficar na pastinha específica. Vocês não vão ter dor de cabeça futura aí, perdendo o arquivo, perdendo a cena. Tudo isso que a gente presetou, vou minimizar. Vocês lembram que eu salvei na pasta curso, pasta exercício 1 e dei o nome de slideshow. Vou fechar aqui, volto para o Premiere e o nome da nossa sequência ficou como aula 1. O arquivo é slideshow, aula 1. Bem, algo importante aqui que eu aprendi e eu sempre gosto de fazer é a customização da área de trabalho aqui do Premiere. Facilita bastante e a gente ganha bastante espaço aqui na timeline, que é o que a gente vai mais usar, né? Essa customização ela vai destacar pra gente as janelas mais importantes aqui, as mais usadas pelo editor aqui. Bem, logo em seguida eu vou mostrar para vocês quais são as janelas mais importantes. Essa customização ela vai destacar para a gente essas 3 janelas mais usadas pelo editor. Então, qual que é o meu primeiro passo aqui? Para eu ganhar espaço aqui na timeline, que é uma das janelas que a gente vai mais usar, eu vou fazer umas alterações aqui. Primeiro eu pego essa aba de projetos aqui e jogo aqui para cima. É só clicar nela aqui na aba, clica com o botão esquerdo, clica e arrasta, solta aqui em cima. Pronto. A slideshow já está aqui. Essa barrinha chamada Effect Controls, ela é muito importante também, porque todo item que a gente selecionar aqui na timeline, as imagens e os áudios que a gente vai estar trabalhando, todas as informações a respeito deles e as opções para setar valores e aplicar efeitos vão estar aparecendo aqui nessa abinha. Então eu pego esse carinha e jogo ele pra cá. E eu só vou estar ganhando mais espaço. Esses carinhas eu jogo pra cá também. Do lado do Effect Controls, clica e arrasta, clica e arrasta, clica e arrasta. Eu vou criar um exemplinho aqui rápido. Essa aba aqui é super importante, né? Aqui que a gente vai importar os nossos arquivos. Vamos supor que você fechou ela aqui sem querer, tá? O xizinho aqui, você fechou sem querer. E fala, poxa, e agora, né? O que aconteceu? Como é que eu vou achar de novo? Tem essa janelinha aqui chamada Window. Você clica aqui. E na janelinha Window tem todas as janelinhas que a gente precisa usar. Estão todas elas aqui. Então a janelinha que a gente fechou, no nosso exemplo, entre aspas, fechamos sem querer, é essa, projetos. Clicou aqui, ela apareceu aqui. Às vezes ela popa aqui no ar, né? Fica a janelinha solta e você clica e arrasta e ela vai ficar customizada aqui. Eu arrasto, clico aqui, né?
no meio delas. Arrasto esse carinha pra cá, para ganhar um pouco mais de espaço. Aqui fica selecionado o projetos. Então, desse lado esquerdo aqui eu só vou deixar o Media Browser, Metada e Project. Tá aqui o nosso aula 1, que é essa timeline aqui. Do lado esquerdo eu vou deixar só essas 3 janelinhas, mas é mais importante que a gente vai usar essa daqui mesmo. Aqui eu vou deixar Effect Controls, deixo esses carinhas aqui também. Essa aba efeitos aqui, eu jogo ela pra cá e solto. Aí eu vou ter uma divisão aqui do controle de efeitos, Effect Controls, e dos efeitos, os effects aqui que são os que a gente mais vai usar. Tem transição de vídeo aqui, de áudio, etc e tal. Vocês podem observar aqui, eu já vou explicar as janelinhas mais importantes, mas aqui a gente já ganhou um destaque das janelinhas mais importantes aqui, que são essas 3. O projetos, que é aqui que a gente importa o que a gente vai usar. Esse reprodutor de vídeo aqui, porque tudo que tiver aqui embaixo na timeline e a gente apertar o play, etc e tal, vai reproduzir o nosso vídeo aqui em cima, é o nosso preview. E essas abinhas de efeitos aqui, que dizem respeito ao que está sendo editado lá embaixo. Eu jogo um pouquinho pra cá. Deixo essas abas em destaque. Eu já ganhei mais espaço aqui no vídeo. A minha telinha ficou maior devido à customização. Deixei esses 2 efeitos aqui que eu vou usar bastante. Eu vou usar mais. Aqui, que é onde a gente vai importar. E a nossa timeline aqui, o interessante é a gente ganhar espaço com ela, né? Então o que eu faço? Eu pego essa abinha aqui de ferramentas, pego aqui onde estão esses quadradinhos, é por aqui que a gente transporta. Venho aqui, tá branquinho, cliquei, arrasta e eu vou jogar ela pra cá, pra direita e solto aqui. Vocês viram que já pulou pra lá a timeline, então eu ganhei todo esse espaço aqui de timeline, o que é interessante pra mim. Eu ainda posso vir aqui, chego aqui no cantinho onde está o mouse, um pouquinho mais para a direita, clica e arrasta, e eu vou estar ganhando espaço. Bem, agora o próximo passo é explicar quais são as janelas mais importantes aqui e qual a função delas. Bem, agora eu vou mostrar para vocês quais são as janelas mais usadas aqui pelo editor. As 3 janelas mais importantes aqui pra gente. Bem, nós temos essa aba aqui, Project. Nessa janela, todo o material de trabalho nosso ele vai estar aqui. Tudo que a gente importar, textos, alguns efeitos também, tudo ela vai estar arquivada aqui. Tem vários modos de visualização, olha, dá pra gente dar o zoom nela, mudar o thumbnail. Então o que acontece? Eu posso vir aqui em cima como eu utilizo essa janela? Eu venho aqui em cima, File, Import.
E aqui eu já posso importar as minhas imagens. Eu posso também utilizar o atalho Ctrl I, abriu a janela. Command I para quem estiver usando Mac. Posso também vir aqui nessa janela, clicar com o botão direito, Import. Vai abrir a minha aba de arquivos aqui, o meu material de trabalho também. Ou a maneira que eu gosto de usar, que eu acho bem mais prática, clica 2 vezes aqui com o botão esquerdo. Abrir aqui a imagem do Charlie Chaplin. Outra aba muito importante é esse reprodutor aqui de vídeo. Esse aqui é o nosso preview. Tudo que a gente for estar trabalhando ali embaixo de áudio, vídeo, vai estar mostrando aqui. Tudo que a gente for estar trabalhando de vídeo ou imagem vai aparecer aqui. É o nosso reprodutor aqui, é o nosso preview dentro do Premiere. Eu clico aqui nessa imagem, arrasto aqui para baixo, coloco aqui no vídeo 1 e vou lá. Eu tenho, clico no play, ele deu o preview aqui para mim da minha imagem ou do meu vídeo. Aqui eu posso escolher, como eu já disse anteriormente, como eu já disse anteriormente, aqui a gente pode mudar o thumbnail, pode dar o zoom aqui, e aqui nós temos opções para criar pastinha, para organizar. Isso aí a gente vai estar mostrando logo logo. A outra aba que é super importante, a outra janela, é a sequência, que a gente nomeou de aula 1. A sequência, que é a timeline, né, muda os nomes de software para software, etc e tal. Essa janela ela é uma representação da linha do tempo, né? Essa imagem mesmo tem 4 segundos. E aí você vai trabalhando os períodos de tempo aqui. Então, como que a timeline ela é disposta aqui, né? Ela é formada por camadas, né? Nas camadas de áudio, quando você coloca os áudios aqui, áudio 1, áudio 2, áudio 3, você pode ir mudando essas abas aqui, essas camadas, colocando os áudios, né, na linha vertical, ele vai mixar os áudios na linha do tempo. Porém, no vídeo, ele vai sobrepor uma imagem em cima da outra. Então eu vou pegar outra imagem do Chaplin aqui, e ao invés de eu colocar na linha 1, eu coloco na linha 2. Coloco aqui junto. Vou mudar o tamanho dela. E ela sobrepôs a imagem da aba da camada do vídeo 1. Se eu inverter, colocar a imagem maior na camada de vídeo 1, pegar, clico aqui na minha imagem menor, a primeira, e coloco ela na 2, a menor vai sobrepor a maior. Vocês podem ver aqui. Com isso, a gente vai poder... É assim que a gente trabalha texto. Por exemplo, você
colocar uma legenda, alguma coisa, você colocaria ela na camada vídeo 2, na camada de cima. A camada inferior é responsável pela imagem inferior. E a camada superior, ela vai nos proporcionar essa opção, né, de sobrepor textos, efeitos sobre a imagem da camada inferior. É assim que a gente trabalha. Bem, para importar áudio e vídeo e etc e tal, eu já mostrei para vocês aqui a janela Project. Existe uma maneira de organizar que é bem interessante, vai fazer uma diferença muito grande no nosso processo de produção. Então eu venho aqui, clico com o botão direito, nessa janela aqui, botão direito, Import, e eu vou procurar na minha pastinha aqui os meus arquivos. Venho aqui, selecionei a minha imagem, importei a minha imagem. Botão direito, Import. Volto aqui, vou para a pasta Sonoplastia. Clico aqui, abrir. Pronto. Importei o meu áudio e o meu vídeo. Nós vamos organizar isso aqui dentro dessa janela para ficar mais fácil e mais organizado para a gente dispor os nossos itens, nosso material de trabalho para puxar isso aqui para a timeline. Mas isso aqui precisa estar organizadinho, separadinho. Então eu costumo fazer assim. No Icon View você pode visualizar com as thumbnails. Para deixar isso aqui menor, eu clico aqui no List View. Cliquei aqui no List View. Deixei isso daqui com listinha, já sei que com esse ícone é imagem e com esse daqui é áudio. O vídeo ele vai me dar um ícone próprio também. Então o que eu faço? Eu venho aqui embaixo, New Bin, clico aqui, vou nomear imagens. Eu seleciono a minha imagem do Chaplin, a minha imagem da praia com Ctrl, seguro o Ctrl aqui e jogo para dentro da pasta Imagens. Soltei, elas estão aqui. Clico nessa setinha aqui, que ela está apontando para baixo. Quando eu clico, ela aponta para a direita. E está guardadinho aqui a minha imagem na pasta Imagens. Clico aqui, ela abre e eu posso selecionar minhas imagens. Futuramente eu vou fazer isso com vídeos também. Esse ícone aqui escrito aula é a nossa sequência aqui, a nossa timeline aqui embaixo, com as configurações que a gente fez inicialmente quando a gente abriu o software pela primeira vez. No meu áudio eu faço a mesma coisa, venho aqui embaixo, clico em New Bin, faço a minha pastinha, tenho aqui a minha pasta áudio, jogo aqui o Ukulele Beat, jogo aqui o meu áudio para dentro, a minha trilha, e escondo ela aqui. E aí, o que acontece? Quando eu preciso, eu venho aqui, tenho aqui a minha imagem, fecho, abro aqui e tenho aqui o meu áudio. Dou uma esticada aqui na imagem.
Mais uma coisa importante aqui, depois de tantas alterações e da imagem, etc e tal, clica aqui em File, desce aqui e clica em Salvar. Salvando o seu projeto, eu quero ressaltar uma coisa importante aqui. Perdeu a janelinha, clicou aqui no Effect Controls, fechou sem querer, vem aqui na aba Window e Effect Controls. Todas as janelinhas aqui que a gente precisa, tá tudo aqui. Mais uma coisa aqui importante, voltando aqui para a nossa imagem. Vocês lembram que aqui na imagem do Chaplin eu estava falando para vocês que na camada de vídeo 1 e 2 a camada de vídeo de cima sobrepõe a de baixo. Então, o que a gente fez aqui com o pequeno Chaplin e o grande Chaplin, esse carinha aqui, que é menor, está na aba de cima, está na camada de cima. O que está na camada de baixo é a imagem maior. Isso funciona para texto, para legenda, etc e tal, como eu já havia dito antes. Vindo aqui nessa imagem da praia, ela está aqui no vídeo 1, na camada de baixo. No vídeo 2, a camada de cima, eu vou inserir um texto aqui, já vou ensinar para vocês como é que faz o texto, e já vou inserir aqui para vocês entenderem. Então eu venho aqui, Title, clico aqui em cima, na abinha escrito título, novo título, Default Still. Clico aqui. Vocês veem aqui que os settings do vídeo aqui a configuração do texto ele está configurado para 1920 para 1080, que é em Full HD. O time base dele está em 24 frames por segundo, 24 fps, com o pixel aspect ratio square pixel 1.0, igual a gente configurou quando a gente abriu o nosso projeto. Aqui está em título 1, né, o nome dele, clico OK. Vocês veem que automaticamente ele popou essa janela, e assim que ele popou essa janela, ele veio aqui para a nossa janela Project. É a importância da janela. Vou selecionar um qualquer aqui. Esse terceiro aqui parece interessante. Selecionei aqui o estilo do título. Estou com o mousezinho aqui. Clica e arrasta. E escreve aqui. Título. Bem, cliquei aqui. Nessa abinha aqui em cima é a ferramenta do título. Está selecionada. Se eu selecionar essa setinha aqui, esse mouse, ele é uma ferramenta de seleção. Clico nele e seleciono o meu texto aqui. Clico e arrasto para escolher onde eu quero que ele fique. Fechei a janela, não aconteceu nada na minha timeline. Isso porque eu criei o título e ele está arquivado aqui na janela Project, na janela de projetos. Então eu venho aqui, esse é o meu título, eu posso criar uma pasta aqui chamada títulos também, mas como eu tenho só esse eu vou deixar aqui por enquanto. Clico e arrasto, mas eu não vou colocar no vídeo 2. No vídeo 1. Eu não vou colocar no vídeo 1. Eu vou colocar no vídeo 2. Porque vocês se lembram que a camada de cima sobrepõe a de baixo. Então eu coloco ele na camada de cima. Clico aqui. Ele já apareceu. Clico aqui. Arrasto. É só colocar o mouse aqui do lado do título, né? Do lado direito e clicar e arrastar, que você controla o tempo dele. Ctrl Z
Ele volta. E tá aqui o meu título. Bonitinho. E ele vai até o final da imagem. Muito bem. Esse aqui é o necessário para o início do manuseio, do nosso manuseio ao software. E é isso aí. Vamos começar o nosso primeiro exercício.